Você já imaginou como seria acordar amanhã e descobrir que todo o dinheiro que você guardou na vida inteira virou papel sem valor? Não estou falando de uma crise qualquer ou de um golpe do destino. Estou falando de viver em um lugar onde a moeda nacional se transforma em confete mais rápido do que você consegue contar. E o mais impressionante é que, mesmo vivendo esse pesadelo financeiro, os habitantes desse país estão entre os mais alegres e satisfeitos do mundo inteiro. Parece impossível, não é? Prepare-se, porque hoje vou revelar os segredos mais chocantes de uma nação que quebra todas as regras e ainda assim consegue prosperar de maneiras que vão virar sua cabeça do avesso. Estamos prestes a mergulhar nos mistérios de um gigante sul-americano que desafia todas as leis da economia, da sociologia e até mesmo da lógica humana. Enquanto outros países seguem manuais previsíveis de desenvolvimento, esse lugar criou suas próprias regras do jogo, transformando colapsos em renascimentos e fazendo da instabilidade uma arte de viver. O que você vai descobrir hoje vai destruir tudo o que você pensava saber sobre sucesso, riqueza e felicidade. Antes de continuarmos essa jornada incrível, preciso pedir uma coisa importante. O trabalho de investigação por trás dessas revelações leva meses de pesquisa intensa, vasculhando documentos que poucos conseguem acessar. Cada informação que vou compartilhar passou por verificação minuciosa para trazer conteúdo que realmente vai transformar sua visão de mundo. Se você está pronto para ter suas certezas abaladas e sua perspectiva revolucionada, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra para o algoritmo que essas descobertas valem a pena e nos ajuda a alcançar mais pessoas sedentas por conhecimento verdadeiro. E se você quer fazer parte de uma comunidade que valoriza a verdade acima do conforto, se inscreva no canal e ative as notificações. Confie-me em mim, o que está por vir vai valer cada segundo do seu tempo. Agora me responda uma coisa que vai te atormentar daqui para frente. O que acontece quando uma terra abençoada com todos os recursos que a natureza pode oferecer ainda consegue quebrar financeiramente, não apenas uma vez, mas repetidas vezes? Ao longo de toda a sua história, a resposta vai te deixar sem palavras. Essa potência sul-americana possui uma extensão territorial tão colossal que, se você a sobrepusesse ao mapa da Europa, ela engoliria países inteiros, como um gigante faminto. São 2.800.000 quilômetros quadrados de território que se espalham por climas, terrenos e ecossistemas tão variados que parecem ter sido desenhados por uma força divina. Para você ter uma dimensão real, dentro dessas fronteiras, caberiam Alemanha, França, Espanha e Polônia, juntas. E ainda restaria espaço suficiente para acomodar várias outras nações menores. Mas aqui começam as contradições que desafiam. Apesar dessa vastidão territorial impressionante, a distribuição populacional cria um dos enigmas demográficos mais desconcertantes da Terra. Quase 50% dos 46 milhões de habitantes se aglomeram ao redor de uma única metrópole, deixando regiões inteiras tão desertas que você pode viajar por horas a fio sem encontrar um único ser humano. Algumas províncias possuem territórios maiores que a maioria dos países europeus, mas abrigam menos pessoas do que um shopping center lotado num sábado à tarde. Essa realidade gera situações quase surrealistas. A entrega de correspondência acontece apenas uma vez por mês, quando há sorte. Vizinhos podem estar separados por distâncias que exigem planejamento militar para uma visita. Comunidades inteiras vivem em isolamento tão absoluto que desenvolvem seus próprios dialetos e tradições culturais. O contraste entre a densidade urbana sufocante e o vazio rural infinito é tão extremo que parece que dois universos paralelos dividem um mesmo espaço geográfico. Para dimensionar essa imensidão vazia, toda essa população caberia confortavelmente dentro do estado de São Paulo, mas o território é mais de 8 vezes maior que a Califórnia americana. E essa é apenas a primeira das bizarrices que vão explodir sua mente. Bem-vindos à nação mais economicamente confusa da história. Este país deveria estar nadando em riqueza, como poucas nações no mundo. Estamos falando de um território que repousa sobre algumas das maiores reservas mundiais de petróleo, gás natural, metais preciosos incluindo ouro e prata, além de depósitos gigantescos de urânio, e poderiam abastecer usinas nucleares. O solo é tão fértil que os agricultores brincam dizendo que se você plantar um palito de dente, vai colher uma floresta inteira. O gado pasta em campos tão perfeitos que parecem cenários de filme publicitário. Com todas essas vantagens naturais estratosféricas, essa nação deveria estar disputando com Noruega e Suíça o título de país mais próspero do mundo por habitante. Ao invés disso, conquistou a duvidosa distinção de ser a única nação a decretar falência 9 vezes desde que se tornou independente.
9 falências completas. A maioria dos países que sofrem um calote nacional passam gerações inteiras se recuperando e criando sistemas de proteção para evitar que isso se repita. Esse lugar trata colapso econômico como se fosse campeonato de futebol de várzea. Entre essas catástrofes financeiras espetaculares, a economia pode experimentar períodos de abundância tão fantásticos que fazem os cidadãos se sentirem vivendo em um conto de fadas. Então, sem aviso algum, da noite para o dia, tudo desaba, com a previsibilidade de um vulcão mal-humorado. A última quebradeira aconteceu em 2020, mas aqui vem a parte que vai te deixar de queixo caído. Os habitantes aprenderam a tratar sua própria moeda como veneno. A situação monetária evoluiu para algo que mais parece roteiro de filme de ficção científica. Não existe apenas uma cotação entre o peso argentino e o dólar americano. Existem mais de uma dúzia de taxas diferentes, que oscilam independentemente baseadas em fatores tão complexos que os cidadãos comuns se transformaram em analistas econômicos por pura sobrevivência. Você tem a cotação oficial do governo, que existe mais no papel do que na realidade. Depois tem o dólar blue, negociado nas esquinas como mercadoria ilegal. A taxa MIP para determinadas operações. A taxa CCL para outras, cotações de turismo, cotações de commodities agrícolas e várias outras que mudam mais rápido que o humor de adolescente. Os moradores carregam múltiplos celulares apenas para acompanhar essas cotações em tempo real, tomando decisões financeiras em frações de segundo, baseadas em flutuações que podem acontecer várias vezes no mesmo dia. As casas de câmbio, Western Union, se transformaram em verdadeiros pregões da bolsa, com pessoas atualizando freneticamente aplicativos e fazendo cálculos que dariam dor de cabeça em professores de matemática avançada. O governo implementou controles cambiais tão severos que os cidadãos ficam limitados na quantidade de dólares que podem comprar oficialmente por mês, criando uma economia paralela próspera onde as pessoas desenvolvem esquemas tão elaborados que impressionariam roteiristas de Hollywood. Alguns usam cartões de crédito para comprar produtos digitais pela internet e depois os revendem localmente por pesos numa cotação melhor que a dos bancos. Outros se envolvem em transações complexas, de múltiplas etapas envolvendo criptomoedas, contas bancárias estrangeiras e transferências internacionais que exigem planejamento de assalto a banco. Taxistas carregam calculadoras científicas para determinar o valor das corridas conforme as cotações mudam durante a viagem. Donos de restaurantes alteram os preços dos cardápios várias vezes por dia, muitas vezes usando lousas apagáveis, no lugar de cardápios impressos, porque o custo da reimpressão supera o lucro das refeições vendidas. Mas isso é só o começo da loucura que você vai descobrir. Os horários das refeições seriam considerados uma forma de tortura em qualquer outro lugar do mundo. O almoço normalmente começava entre 2 e 4 da tarde, horário que a maioria das culturas considera meio da tarde. Mas o jantar sequer começava antes das 10 ou 11 da noite, com muitas famílias se sentando para a refeição principal à meia-noite ou ainda mais tarde. Isso não é comportamento de fim de semana ou ocasião especial. É a rotina diária de uma população inteira. Os restaurantes não abrem as portas para o jantar antes das 9:30 da noite, no mínimo, e chegar às 10 é considerado cedo, pelos padrões locais. Reuniões de negócios acontecem regularmente durante jantares, que começam depois que metade do mundo já está dormindo. As crianças crescem fazendo sua refeição principal em horários que seus colegas de outros países estão em sono profundo há horas. E encontros sociais que começam às 11 da noite são considerados perfeitamente normais. Isso cria situações completamente desconcertantes para visitantes, que se encontram desesperadamente famintos no que consideram o horário civilizado de jantar, só para descobrir que os restaurantes estão fechados e não vão reabrir por horas. Concierges de hotéis recebem ligações desesperadas de turistas às 7 da noite, perguntando por que ninguém serve comida em horários decentes. Executivos internacionais aprendem a carregar lanches de emergência porque seus relógios biológicos entram em guerra civil com os costumes locais. A cultura do jantar tardio transcende simples preferências de horário para uma reestruturação completa da existência diária. Horários de trabalho, calendários escolares, atividades sociais e até programação televisiva giram em torno de horários de refeição que seriam considerados noturnos na maioria dos lugares civilizados. E espere até descobrir o que isso revela sobre a mentalidade dessa nação. Essa nação conseguiu algo completamente inédito na sociedade humana. É o único lugar na Terra onde a psicanálise se tornou mais culturalmente relevante que o futebol. Buenos Aires concentra mais psicanalistas por habitante que Viena, berço da própria psicanálise. Estamos falando de mais de 12 mil analistas, registrados numa única cidade, o que significa aproximadamente um terapeuta
para cada 250 moradores. As sessões de terapia não são atividades secretas ou motivo de vergonha. São discutidas tão naturalmente quanto planos de academia ou programas de televisão. As pessoas rotineiramente mencionam suas consultas analíticas em conversas casuais, comparando terapeutas como outros comparariam restaurantes ou filmes. Muitos cidadãos consultam vários analistas simultaneamente, e manter análise por décadas é considerado absolutamente normal, não excessivo. Aguarde, porque o que vem a seguir vai revolucionar tudo o que você pensa sobre felicidade e sucesso. Essa obsessão cultural pela introspecção psicológica criou uma forma única de interação social, onde discussões psicológicas profundas acontecem rotineiramente em ambientes casuais. Os cidadãos analisam não apenas seu próprio comportamento, mas o de todos ao redor, levando a conversas que seriam consideradas intensamente íntimas em outras culturas, mas que aqui são papo de botequim normal. Jantares familiares incluem interpretações psicológicas dos eventos do dia. Discussões no trabalho incorporam conceitos terapêuticos. E relacionamentos amorosos envolvem níveis de análise emocional que esgotariam conselheiros matrimoniais profissionais. As livrarias dedicam andares inteiros exclusivamente à psicologia e literatura de autoajuda, com sessões especializadas em diferentes escolas de pensamento psicológico que rivalizam com bibliotecas universitárias completas. Os conceitos psicanalíticos penetraram na linguagem cotidiana tão profundamente que terminologia psicológica aparece em comentários esportivos, análises políticas, discussões empresariais e até previsões meteorológicas. Os habitantes usam jargão freudiano para descrever padrões de trânsito, conceitos junguianos para analisar táticas de futebol, e linguagem terapêutica para discutir desde receitas culinárias até planejamento urbano. Mas essa sofisticação psicológica é apenas uma preparação para a obsessão mais intensa que você pode imaginar. A cultura da carne atinge níveis de intensidade que beiram a devoção religiosa fanática. Os cidadãos consomem mais de 55 quilos de carne bovina anualmente por pessoa, representando mais que o dobro do consumo do segundo país colocado mundialmente. Para contextualizar essa quantidade astronômica, os moradores comem mais carne em 12 meses do que a maioria dos brasileiros consome em 2 anos completos. O churrasco transcendeu de simples método de cozimento para ritual sagrado, que pode se estender por 8 a 10 horas consecutivas, envolvendo protocolos sociais tão complexos que antropólogos estudam como fenômenos culturais únicos. As famílias se reúnem ao redor das churrasqueiras, não simplesmente para se alimentar, mas para participar de cerimônias elaboradas de união que fortalecem vínculos entre gerações inteiras. A pessoa que comanda a churrasqueira, conhecida como parrilleiro, ocupa a posição de honra equivalente a um líder cerimonial, com responsabilidades que transcendem amplamente o preparo dos alimentos. A obsessão pela carne penetra tão profundamente na identidade cultural que numerosos restaurantes sequer incluem opções vegetarianas em seus cardápios. Quando alternativas à base de plantas existem, frequentemente consistem em acompanhamentos de pratos de carne, apresentados como refeições completas. Os cidadãos genuinamente lutam para compreender como seres humanos conseguem sobreviver sem consumo regular de carne e expressam preocupação sincera com a saúde dos vegetarianos, como se tivessem anunciado uma doença terminal. Mas essa devoção, a tradição está prestes a revelar algo chocante sobre como tudo pode mudar quando a realidade colide com crenças ancestrais. Escondido dentro da capital nacional, existe uma das histórias de transformação urbana mais dramáticas do mundo, que a maioria das pessoas jamais descobriu. Puerto Madero passou por uma metamorfose completa de próspero centro comercial para terreno baldio abandonado e depois para paraíso de luxo absoluto. Tudo dentro de apenas 5 décadas. Durante os anos 60, essa área prosperava como um dos portos mais importantes da América do Sul. Imagine um tango vibrante e apaixonado que começa melancólico e explode em ritmo e cor. Assim funcionava a zona portuária, com navios cargueiros colossais, armazéns gigantescos e milhares de trabalhadores criando uma sinfonia de atividade industrial que nunca cessava, funcionando 24 horas por dia durante todo o ano. Mas o progresso tecnológico se mostrou implacável e cruel. Conforme o transporte marítimo global evoluía e as embarcações se tornavam exponencialmente maiores, exigindo águas mais profundas e instalações tremendamente mais sofisticadas, todo o distrito se tornou obsoleto, praticamente da noite para o dia. Na década de 80, a área se transformou numa aterrorizante cidade fantasma de armazéns vazios e docas em ruínas,
que o governo parecia completamente impotente para revitalizar. Planejadores urbanos coçavam a cabeça tentando descobrir o que fazer com essa infraestrutura abandonada gigantesca que servia como lembrete diário do declínio econômico nacional. Então algo absolutamente extraordinário aconteceu. Incorporadores visionários começaram a converter esses espaços industriais abandonados em propriedades residenciais e comerciais de luxo extremo durante os anos 90. A transformação se mostrou tão dramática que hoje a área comanda alguns dos preços imobiliários mais altos de toda a América do Sul. Antigos armazéns de carga agora abrigam sedes de bancos internacionais multibilionários, enquanto o porto foi convertido numa marina exclusiva repleta de iates de luxo que valem dezenas de milhões de dólares cada um. E essa transformação urbana é apenas um reflexo de algo muito mais profundo sobre o caráter nacional. Falado aqui, evoluiu tanto do espanhol tradicional, que falantes nativos de outros países frequentemente precisam de legendas para compreender programas de televisão e filmes produzidos localmente. O sotaque, conhecido como rioplatense, incorpora padrões de entonação italianos devido a ondas massivas de imigração europeia. Mas as mudanças transcendem amplamente simples diferenças de pronúncia. Os cidadãos utilizam uma forma completamente diferente do pronome de segunda pessoa, dizendo-vos em lugar de tu, alterando fundamentalmente as conjugações verbais em toda a estrutura linguística. Eles emprestaram o vocabulário dos idiomas italiano, francês e indígenas, criando um híbrido linguístico que não existe em nenhum outro lugar do mundo hispanófono. O resultado é um sistema de comunicação que tecnicamente se qualifica como o espanhol, mas soa completamente estrangeiro para falantes do México, Espanha ou Colômbia. A influência italiana se estende além do vocabulário para padrões de comunicação física. Os cidadãos gesticulam com as mãos enquanto falam, de maneira distintamente italiana, em vez de espanhola tradicional. Alguns linguistas argumentam que este dialeto está evoluindo para uma linguagem completamente separada, divergindo do espanhol padrão mais rapidamente que qualquer outra variante regional na história linguística documentada. Mas a linguagem representa apenas o começo de como esta nação reinventou conceitos que outros países consideram sagrados. Cientistas políticos declararam teoricamente impossível, mas este país criou e sustentou uma filosofia política que desafia todas as regras de governança conhecidas, enquanto, inexplicavelmente, funciona para as pessoas que vivem sob ela. O peronismo, batizado em homenagem a Juan Domingo Perón, abraça simultaneamente ideologias contraditórias que teoricamente deveriam se anular mutuamente. É simultaneamente esquerdista e direitista, socialista e capitalista autoritário e democrático, nacionalista e internacionalista. Este movimento político defende direitos trabalhistas, enquanto abraça capitalismo de livre mercado. Promove nacionalismo feroz enquanto acolhe investimento estrangeiro. Advoga justiça social, enquanto mantém hierarquias de poder tradicionais. Cientistas políticos dedicaram carreiras inteiras tentando categorizar o peronismo e, consistentemente, falharam porque ele se recusa deliberadamente a se conformar com estruturas políticas padrão que governam outras democracias mundiais. O movimento produziu presidentes que implementaram políticas econômicas completamente opostas, enquanto afirmavam seguir exatamente os mesmos princípios peronistas idênticos. Alguns líderes nacionalizaram indústrias inteiras, enquanto outros privatizaram serviços governamentais. Alguns aumentaram dramaticamente gastos sociais, enquanto outros impuseram medidas de austeridade severas. Mas todos afirmaram representar a autêntica ideologia peronista, seguindo as mesmas crenças fundamentais. Essa flexibilidade política esconde uma história traumática que assombra a consciência coletiva de maneiras inimagináveis. Uma população desaparecida assombra a memória nacional de formas que a maioria das pessoas não consegue sequer começar a compreender. Durante a ditadura militar que governou de 1976 a 1983, estima-se que 30 mil pessoas foram sistematicamente desaparecidas pelas forças governamentais. Estas não eram execuções ou prisões tradicionais, que deixavam registros legais e rastros documentais. As pessoas simplesmente evaporaram sem deixar vestígios, deixando famílias sem corpos para enterrar, sem processos legais para seguir e sem respostas definitivas para obter. As mães da Praça de Maio começaram a se reunir todas as quintas-feiras, em 1977, para exigir informações sobre seus filhos desaparecidos. E essas vigílias continuam até hoje, mais de 40 anos depois. Os protestos semanais evoluíram para um dos movimentos de demonstração mais longos da história humana registrada, representando o luto, que se recusa a aceitar silêncio oficial como resposta final. Esses desaparecimentos criaram uma forma única de trauma coletivo,
que influencia profundamente a sociedade até os dias atuais. As famílias vivem com o que psicólogos chamam de perda ambígua, lamentando pessoas que podem estar mortas, mas que potencialmente ainda podem estar vivas em algum lugar desconhecido. Alguns indivíduos desaparecidos eram mulheres grávidas, cujos bebês nasceram em instalações de detenção militar e foram entregues a famílias militares, criando toda uma geração de pessoas que permanecem inconscientes de suas verdadeiras identidades biológicas. Mas dessa história traumática emergiu algo surpreendente sobre como criar excelência a partir de condições impossíveis. A produção vinícola ocorre em locais onde as uvas não deveriam conseguir sobreviver, criando sabores que sommeliers internacionais descrevem como teoricamente impossíveis. A região vinícola de Mendoza opera em altitudes onde a maioria das variedades de uva pereceria devido à privação de oxigênio. Mas, vinicultores locais estabeleceram com sucesso vinhedos em elevações superiores a 3.000 metros acima do nível do mar. Essas altitudes extremas criam condições de cultivo que contradizem completamente a sabedoria tradicional vinícola, acumulada ao longo de séculos de experiência europeia. A atmosfera é tão rarefeita que a intensidade da radiação ultravioleta normalmente queimaria a casca das uvas, além do reconhecimento. As temperaturas podem flutuar 30 graus Celsius entre ciclos diurnos e noturnos, e a escassez de água é tão severa que alguns vinhedos se assemelham mais a paisagens desérticas que regiões vinícolas tradicionais. No entanto, essas condições aparentemente impossíveis produzem vinhos com níveis de concentração e complexidade de sabor que vinicultores europeus passam gerações tentando alcançar sem sucesso. O estresse ambiental força as videiras a produzir bagas menores com sabores intensamente concentrados, enquanto variações extremas de temperatura preservam níveis de acidez que seriam perdidos em climas mais temperados. E essa capacidade de transformar a diversidade em excelência revela o segredo mais impressionante de todos. Os cidadãos dominaram completamente a arte de sobreviver à inflação de forma tão eficiente que suas estratégias parecem ficção científica para pessoas de países economicamente estáveis. As taxas inflacionárias atingiram mais de 3.000% anualmente, significando que preços podem dobrar ou triplicar em semanas em vez de anos. Nessas condições extremas, dinheiro se torna mercadoria perecível que perde valor mais rapidamente que produtos frescos no calor. Os cidadãos desenvolveram estratégias de gastos que priorizam consumo imediato sobre qualquer forma de poupança tradicional. As pessoas literalmente gastam dinheiro no exato momento em que o recebem, porque esperar apenas alguns dias pode resultar em perda significativa do poder de compra. Fazer compras se tornou operação militar estratégica, onde famílias compram meses de bens não perecíveis quando salários chegam, transformando apartamentos em armazéns miniaturizados abastecidos com tudo, desde papel higiênico até alimentos enlatados. Mas talvez a descoberta mais revolucionária revele algo sobre a natureza humana, que desafia completamente tudo que presumimos sobre felicidade e sucesso. Esta sociedade alcançou algo que cientistas sociais consideravam teoricamente impossível. Os cidadãos mantêm níveis genuínos de felicidade que estão entre os mais altos globalmente, apesar de viverem em constante incerteza econômica, que devastaria populações em outros lugares. Pesquisas internacionais de bem-estar consistentemente classificam os moradores locais entre as pessoas mais satisfeitas mundialmente, mesmo durante períodos de grave crise financeira, que desencadearia depressão generalizada em outros países. Essa satisfação transcende simples negação de problemas para uma compreensão sofisticada de que a felicidade pode florescer independentemente da estabilidade material. A filosofia de vida local prioriza relacionamentos, experiências e prazeres imediatos sobre busca incessante por segurança de longo prazo e acumulação material. Festas familiares que se estendem por 12 horas ou mais. Amizades que resistem a décadas e distâncias, e relacionamentos que valorizam paixão emocional acima de solidez financeira. Tecem redes de apoio que oferecem segurança emocional mesmo quando estabilidade econômica parece sonho distante. Essa perspectiva desafia crenças convencionais sobre o que é fundamental para bem-estar psicológico. Enquanto outras culturas buscam paz na estabilidade e previsibilidade, essa população encontra contentamento ao abraçar imprevisibilidade como parte inerente da jornada humana, não como obstáculo a ser superado. Ao concluirmos esta revelação de paradoxos e maravilhas, somos confrontados com questionamentos profundos sobre o que realmente importa. Essa nação, desafiando regras de economia, política e organização social, produz alguns dos cidadãos expressões culturais mais vibrantes e comunidades mais resilientes, capazes de se adaptar a desafios que outras sociedades
não suportariam. Essas descobertas nos ensinam que prosperidade não se resume à riqueza material, que sistemas políticos não precisam fazer sentido teórico para servirem eficazmente ao povo, e que felicidade pode florescer não na fuga da incerteza, mas na dança graciosa com a imprevisibilidade. A maior revelação não está em um fato isolado, mas na constatação de que sociedades podem prosperar de maneiras que desafiam lógica e previsões especializadas. Se este conteúdo transformou sua perspectiva sobre sucesso e felicidade, considere deixar um valeu demais. Seu apoio financeiro nos permite investigar histórias incríveis como esta e trazer revelações que você não encontrará em nenhum outro lugar. Essa ajuda financeira literalmente nos permite alcançar ainda mais longe e continuar trazendo descobertas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o mundo.